Olá, vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Bruno Carvalho, estou aqui mais uma vez para acompanhar vocês nessa jornada pelo Trilhas de Aprendizagens. Vamos lá? Hoje o assunto é conhecer outras culturas a partir de uma entrevista. Provavelmente todo mundo já ouviu falar nesse gênero textual, já até participou de uma e às vezes nem se tocou que era uma entrevista. A entrevista, ela basicamente acontece na interação. O que é interação? Quando duas pessoas falam entre si. E essas pessoas, nesse gênero, têm nome específico. Entrevistador e entrevistado. Um faz essas perguntas e o outro responde essas perguntas. A entrevista, ela tem uma ideia de buscar informações sobre determinado assunto. Você pode fazer uma entrevista sobre a vida profissional, você pode fazer uma entrevista sobre a cultura das outras pessoas, você pode fazer uma entrevista sobre a trajetória de um programa de TV, enfim, vários assuntos são possíveis. Mas para isso, como todos os outros textos, também precisa de planejamento. Não dá para chegar e fazer qualquer planejamento. Por exemplo, se você vai entrevistar alguém que você é fã, se você não fizer um planejamento prévio, pode ser que você trave na hora e não pergunte nada. Às vezes com planejamento isso já acontece, imagina sem. Então a ideia é que o entrevistador precisa pensar num rumo para sua entrevista. E claro, escolher quem será o entrevistado. Vocês provavelmente veem na TV vários programas onde um apresentador entrevista outras pessoas. E ele que vai dando o ritmo, vai dando o caminho em que aquela entrevista vai tomar. A ideia, então, entre essa interação é basicamente saber algo específico sobre aquela outra pessoa. Para isso, a entrevista ela pode ser feita de algumas formas. A maioria dos casos a gente vê na TV, mas não é somente assim. Então, anota aí. Primeiro jeito em que dá para registrar uma entrevista. O primeiro jeito é no texto. E aí, quando você faz uma entrevista usando o texto como base, pode ter ou não interação. Como assim? Você pode fazer a leitura ou pode simplesmente enviar essas perguntas para que o seu entrevistado responda. Por exemplo, nesse momento de distanciamento social, se você quer muito saber, eu vou passar uma atividade, você quer muito entrevistar a sua madrinha, mas a sua madrinha mora em outra cidade e a gente não está podendo viajar, tem que ficar um pouquinho dentro de casa, evitar esse tipo de aglomeração. Então, como que eu vou fazer, professor? É possível? Sim, é possível. Você pode mandar as perguntas e pedir que ela registre escrevendo as respostas e te mande de volta. Tudo bem? O outro jeito é por vídeo, que é o mais comum que a gente vê na TV. A gente pode fazer, hoje em dia a gente vê várias lives. Se vocês acompanham aí em redes sociais, vocês sabem que alguém propõe uma live e aí a outra pessoa vai respondendo as perguntas e quem está fazendo o papel de entrevistador vai intermediando essa conversa sobre vários assuntos, né? Sobre moda, sobre tecnologia, sobre educação, sobre psicologia, enfim. E o áudio, essa entrevista, lembra que a gente em algum momento viu o podcast, que é algo que a gente só ouve? Pois é, a entrevista também pode ser em formato de áudio. Então, quando você está ouvindo rádio, por exemplo, a gente não tem a imagem, mas dá para ter entrevistados na rádio ou no podcast. Para isso, agora que a gente sabe mais ou menos que a entrevista tem alguns pontos, o entrevistador, o entrevistado, que é preciso de planejamento, e esse planejamento basicamente é o planejamento das perguntas que serão feitas, a gente vai colocar a mão na massa. A atividade é a seguinte: lá na última aula nós fizemos a leitura de um mangá,
E contava, basicamente, você que leu aí, sabe que contava a história de uma pessoa que chegou de um outro país para uma realidade aqui no Brasil. Quando a gente se depara com esse tipo de coisa, várias perguntas surgem, né? Inclusive, nessa unidade do Trilhas de Aprendizagem, tem uma entrevista muito legal sobre mulheres muçulmanas. Então, fica já a indicação de leitura. Corre lá no Trilhas e vá ler, porque aí você vai descobrir por que usa véu, como eles chamam Deus, o que eles comem, por exemplo, na religião. Então, faça assim, vai lá no Trilhas, faça a leitura, aprenda um pouco sobre mulheres muçulmanas, depois pesquise mais se você quiser e volta para cá para a gente fazer a nossa atividade. Que é a seguinte, eu quero que você pense e planeje para entrevistar uma pessoa durante essa pandemia. Pois é, de preferência, alguém aí da sua casa, com quem você convive todo dia, diretamente. Eu quero que você pense em algumas perguntas de como essa pessoa tem vivido esses momentos tão complicados para toda a humanidade. A questão do medo, a questão da esperança, a questão da ansiedade, como está a convivência, como está a relação com o trabalho. Enfim, você vai pensar no seu roteiro de perguntas. E aí, quero que você faça o papel de entrevistador. Pense nas perguntas, anote e tire um momentinho. Posso entrevistar você? Tem algumas perguntinhas para te fazer. Isso é outra coisa muito importante. É papel do entrevistador falar para o entrevistado qual é o rumo daquela conversa. Para tanto, nós vamos seguir alguns passos. Primeira coisa, organização. A gente precisa organizar qual é o assunto, quem vai ser a pessoa entrevistada. Também não é só fazer 10 perguntas e sair perguntando para qualquer pessoa. A ideia é que você pense em quem você quer entrevistar. E separe um tempo, veja quem pode. Depois, elabore todas as perguntas. A elaboração de pergunta é fundamental. Na verdade, nesse gênero é crucial, porque uma entrevista não vai acontecer se não houver essa interação entre pergunta e resposta. Depois, o terceiro passo é o ato da entrevista, quando vai acontecer. Então reserve um tempinho. Você também não precisa ficar 6 horas conversando com uma pessoa. É muito tempo. Então planeje lá uma meia hora, um tempo suficiente para a pessoa conseguir responder a todas as suas indagações. E por fim, a edição dessa entrevista. O que é a edição? O corte, o que vai para o ar, o que não vai. E aí você vai pensar em como vai passar a limpo essa entrevista. Então, você tem o papel agora de ser um entrevistador. E vai escolher alguém aí da sua casa para ser o entrevistado. E quero que você escute essa pessoa para ver como que está a vida no meio dessa loucura que a gente está vivendo. Eu espero que você fique bem, que o seu entrevistado também esteja bem e fique bem. Cuidem-se muito. Até uma próxima. Bom estudo por aí.